Boa noite a todos. Em segundinhos, como sempre, para que todo mundo possa entrar. Vamos aguardar aí a participação dos irmãos. Vou ajeitando a minha câmera aqui também. Renato já está conosco, Jefferson, Maria, lá de Los Angeles. Olha, eu vou ajeitando minha câmera aqui. Que bom, gente. Patrícia Araújo, que bom que vocês estão aí. Essa já é a terceira live que eu participo hoje e espero que seja abençoadora, que esse tempo seja um tempo de crescimento para todos nós, né? Deixa eu ver se eu me ajeito aqui. Kenny, Luana, Andréia, Cristiane, todo mundo com Bíblia na mão, todo mundo. Mara, Lúcia, oi Cunha, tudo bem? Todo mundo de Bíblia. Tiago, Alda, vamos embora, gente. Vamos estudar a palavra, né? Atos capítulo 4, nós estamos nessa jornada linda, eletrizante, essa aventura, a história da igreja contada pelo médico Lucas. Capítulo 4 é a continuação do que aconteceu no capítulo anterior, quando Pedro prega seu segundo sermão. O primeiro foi lá no dia de Pentecostes, capítulo 2, no capítulo 3 é quando o pessoal se amontoa lá depois da entrada na Porta Formosa, quando o coxo é curado, gerou muitas perguntas boas, né, sobre o Pórtico de Salomão e tudo mais. E espero que você tenha consultado no mapa, se jogar na internet aí, Pórtico de Salomão, Porta Formosa, vai ver gravuras do templo e vai dar para entender bem. E ele prega quando vê o amontoado, a aglomeração de pessoas, porque o coxo está do lado deles, pulando e saltando e louvando. Ele então ministra e, por ele estar pregando, e o tema dele é Jesus, o tal do Nazareno, que foi morto, mas eles garantem que ressuscitou, e é no nome desse Jesus que ele diz que ele está pregando, e isso tudo dentro do ambiente dos sacerdotes, que era o templo, né? Então essa turma veio e disse: como é que você está falando isso? Falando que foi daquele impostor que morreu, vocês estão dizendo que ele ressuscitou, e agora é no nome dele que vocês operaram esse milagre e tal. E aí acontece de Pedro terminar o sermão dele, mas aconteceu o que está aqui agora no capítulo 4. Espero que você tenha lido capítulo 4, não é? Você tenha arranjado um tempinho nessa sua agenda exaustiva, não é, para ler o capítulo 4. Diz assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam. Capítulo 4, Pedro e João são presos, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra do capítulo anterior, aquele pessoal que se acumulou para ver, se aglomerou para ver o coxo agora caminhando, muitos dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Essa é uma igreja que todo pastor quer dirigir, né? Pedro não tinha um prédio para botar uma placa na frente, Igreja Apostólica, Igreja de Jesus Cristo, qualquer que fosse o nome, mas a igreja tinha recebido 3.000 conversões no capítulo 2, quando conta na história de Atos, dos Pentecostes, e agora, por conta de um milagre, o número sobe para 5.000. E por conta disso, Pedro e João são presos. Diz o texto: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, mais Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, mandaram chamar os dois que tinham motivado toda aquela aglomeração, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? E era tudo que Pedro queria para pregar mais um sermão com as mesmas bases.
é no nome de Cristo, aquele que vocês mataram, mas que não ficou morto, que ressuscitou, é no nome dele e pelo poder do nome dele que nós estamos pregando e operando esses milagres. E aí, o capítulo quase todo é o sermão de Pedro, e o versículo 13 tem um destaque. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. Aqui é um momento nobre nesse capítulo tão tumultuado. Aqueles homens que rejeitaram a doutrina de Jesus, aqueles homens que comandavam a religião da época, aqueles homens que achavam que Jesus era um impostor, eles prendem Pedro e João por conta de um milagre que acontece, e no dia seguinte, quando eles os chamam para questionar, como é que vocês fizeram isso? No nome de quem? Pedro e João começam a falar de Jesus com tanta intrepidez, com tanta ousadia, com tanta propriedade, que os nobres da religião, os sacerdotes e os outros que trabalhavam no templo, eles identificaram: esses homens são incultos, são homens simples, não são letrados, mas eles falam com muita intrepidez, uma intrepidez que eles não falavam, uma intrepidez que os sacerdotes não tinham, uma ousadia que não havia dentro do templo. Diz que eles viram que esses homens falavam com intrepidez e se admiraram, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Gente, isso é uma receita para nós. Você não precisa ser letrado, você não precisa ser diplomado, você não precisa ser culto. E claro que isso tudo facilita a vida, ajuda a ganhar dinheiro e ser reconhecido, abre algumas portas. Porém, homens letrados e incultos, ao ministrarem com propriedade do que eles viveram com Jesus, da experiência deles com Jesus, e dizerem: gente, ele pode não estar aqui agora em carne e osso, mas ele está ressuscitado, e é no nome dele que a gente operou esse milagre. Por falarem assim, os sacerdotes tiveram que reconhecer: esses caras estiveram com Jesus, tiveram com o líder deles, realmente reconheceram pela intrepidez e se admiraram e disseram, reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Quando você fala sobre igreja, sobre Jesus, sobre o céu, será que as pessoas que nos ouvem notam em nós essa ousadia de quem conhece Jesus? Isso faz toda a diferença. Quando você conhece Jesus, quando você tem uma experiência real com Jesus, pessoal, a hora que você abre a boca para falar não é palha seca, não é algo frio, não é alguma coisa dormida, é algo fresco, quente. As pessoas têm que reconhecer: ele está cheio de erro de português, a gramática dele é insuportável. Agora, ele andou com Jesus, ele esteve com Jesus, porque dá um calor na gente quando ele fala e causa admiração. Vendo com eles o homem que fora curado, estava lá o coxo. Na hora do inquérito, quando chamaram Pedro e João da prisão, lá estava o coxo do lado. Eles viram o coxo de novo. Então, vendo o homem que fora curado, não tinham o que dizer de contrário. Não podiam contrariar. E mandando sair do sinédrio, mandando sair dali, perguntaram entre eles: o que a gente vai fazer com esses caras? Eles não vão parar fácil. Então ameaçaram. Versículo 18 diz: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Como se eles tivessem autoridade para isso. Já imaginou ele chamando Pedro e João, dizendo: vocês estão proibidos, entenderam? Proibidos. Vocês estão impedidos de falar no nome desse Jesus. E aí Pedro e João, antes de saírem, já estavam liberados. Nada de tornozeleira, nada de algema, estão liberados. Esses dois homens respondem para eles: julgai vós. E jogaram a bola no peito deles. Julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. O que vocês acham? A gente deve ouvir a Deus ou ouvir a vocês? E com isso, eles completam: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E assim eles se retiram. E são ameaçados antes de serem soltos. Olha, vocês podem ser presos, vai acontecer isso ou aquilo. E o texto registra que o homem que ficou curado tinha mais de 40 anos e por isso chamava tanto atenção, não é tanto tempo de enfermidade.
A seção seguinte do capítulo 4, a partir do versículo 23, já fala que eles soltos procuraram os irmãos, foram até o lugar onde a igreja estava reunida, né? E lá eles contam que foram presos por causa de Jesus e eles consideram isso uma honra. Hoje, a geração nossa, a igreja de hoje em dia é tão frouxa, tão medrosa, que essa igreja tem medo de ser presa, quando isso na realidade era uma honra para o povo do primeiro século, o povo da primeira igreja. Eles consideraram que foi uma honra e fizeram uma oração poderosa. Senhor, vê esse pessoal que está querendo parar a gente, estão querendo nos emudecer, e eles oram, Senhor, olha que oração poderosa. Agora, Senhor, verso 29, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E eles, orando assim, o lugar tremeu onde estavam reunidos, ficaram cheios do Espírito Santo, mais uma vez, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aqui já é a terceira vez que a palavra intrepidez é mencionada. Intrepidez tem que ser uma marca nossa, queridos. Você não pode falar de Jesus como quem está correndo o risco de ser preso ou que tem medo de estar errado. Abra a boca e fala com intrepidez. E de novo, o capítulo 4 menciona aquilo que no início do livro a gente ouviu, como vivia essa comunidade cristã. Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E isso gerou um ambiente tão gostoso. Se você quer usar seu marcador de texto, aí o versículo 34, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Isso é uma fórmula que a igreja tem que continuar usando. Nós jogamos na mão das autoridades, do governo, o papel de cuidar das pessoas. Esse é o papel da igreja. É claro que as autoridades têm o dever legal, instituído pela lei, de cuidar das pessoas por causa dos impostos que são pagos. Mas a igreja tem um dever divino de cuidar dos necessitados. E assim como na igreja primitiva, eles davam de si, davam de seus bens para que ninguém tivesse falta. E o capítulo termina com 2 versículos falando de um personagem muito interessante. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, e você vai ouvir esse Barnabé outras vezes, que quer dizer filho da exortação, era um levita natural de Chipre. Chipre era uma ilha. Ele era de lá, mas era um levita, descendente da tribo de Levi. Consequentemente, ele era autorizado a trabalhar no sacerdócio por ser levita. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse finalzinho dá ensejo para o capítulo de amanhã. Um capítulo muito interessante, com morte, com revelações, mas Barnabé que iniciou tudo isso com uma atitude pessoal. Tinha uma propriedade, ele vendeu, e com o produto da venda ele traz o dinheiro e deposita aos pés dos apóstolos para que eles administrem. Hoje, quando você traz sua oferta, seu dízimo, e entrega aos pastores da igreja, entenda isso. Já faziam isso desde a primeira igreja. As pessoas acreditavam que os sacerdotes, os pastores, têm autonomia dada por Deus para conduzir de acordo com as necessidades do povo as finanças, os recursos que chegam. Eu oro para que você tenha sido abençoado, agradeço a sua participação, suas perguntas, vou ler com calma algumas delas antes que a gente durma e amanhã a gente volta a comentar, tá bom? Deus abençoe rica e abundantemente, obrigado a cada um que esteve conosco aqui. Deixa eu ver se eu vi todo mundo, é claro que não vi. Márcia do Silvio, Naira, Andréia, Simone, Leia, Daniele, tanta gente boa que está conosco hoje. Obrigado a cada um por estar aqui, você de perto e de longe. Amanhã a gente está junto. Não adianta dizer um belo feriado, porque está todo mundo em casa, né? Acho que seja uma sexta em que você pense muito no sacrifício de Jesus, que na noite de hoje, há 2000 anos atrás, ceou com os discípulos, depois disso foi para o horto, e lá ele foi preso para ser morto no dia seguinte, que é a sexta-feira, e tudo isso só por causa de nós. Deus te abençoe, você é um privilegiado, querido.